foi aparecendo tanto assédio sexual. Não estamos falando do puritanismo americano que transforma em assédio sexual crianças de 3 anos de idade que beija a menina e é expulso da escola. Lógico, esse é o inverso da medalha. Mas aqui, entende, existe uma questão muito louca em relação à semelhança. Eu só localizo mais uma questão. Eu trabalho com ideias, eu trabalho com vinho e procuro refletir sobre isso do ponto de vista filosófico. E o Nietzsche tem uma frase que mais ou menos vai no caminho do que você estava dizendo, que vale a pena refletir, que é alguma coisa como: a vida é um constante gostar e degustar. Ou seja, o gostar diz tudo aquilo que você tem solidificado dentro de você, tudo aquilo que você reconhece como seguro, e o degustar significa tudo aquilo que você dá um passo além da segurança, né? E é isso, é nesse jogo interno também que há semelhanças e diferenças de comportamento de cada um de nós. Pronto. Tem uma fila, desculpa. Luiz Carlos, né? Depois sem problema. Vai, Sérgio. Eu queria um caleidoscópio, porque eu pedi para falar um tempo atrás, eu vou falar uma coisa. E esse caleidoscópio me dá a oportunidade de dizer que é o seguinte: muita diferença nos confunde também, né? Então essa questão de diferença, o mesmo e o diferente, talvez seja uma questão de como fazer um jogo dessas polaridades para tornar a vida interessante, né? E tem uma ética aqui prespassando, me parece que um certo tipo de diferença, quando tolerável, ela agrega valor às nossas vidas, né? Acho que, como eu ia falar logo depois de você. Eu achei muito bacana o que você falou. E me chama a atenção que a gente coloca assim entre branco e preto, quando parece que a maior carga genética do brasileiro é indígena, né? A gente pegar um pouquinho europeu, indígena, europeu e preto, e negro, não é? Então essa é a carga genética. E por que não se fala tanto do índio? Porque desde uma certa concepção, inclusive, que define quem não é europeu como pardo, é tudo negro, né? Me lembro na faculdade de medicina, quem você não via com uma cara de europeu, você via lá no prontuário que estava colocado o termo pardo. Ou seja, tudo que é diferente de mim é uma coisa só, né? Como se fosse um bloco homogêneo e não me permite ver nenhuma diferença. Eu tive uma experiência no Japão de que as crianças choravam na China. Eu fui na China logo, muito antes da abertura, se vocês ainda dá, faz bastante tempo. E as crianças olhavam para mim e choravam, porque aquilo era muito diferente. E eu olhava para eles, para mim eram todos iguais, assim, quando eles olhavam para mim, os grupos que estavam comigo, éramos todos nós iguais. Então nós todos éramos brancos. Recentemente no Oriente Médio, estou passando lá numa região mais despovoada da Jordânia, e de repente um pessoal fala assim: cristãos. Foi uma experiência muito curiosa de ser denominado com um grupo da minha família e alguns amigos, um estereótipo de que nós éramos a categoria dos cristãos, exatamente como a gente faz quando talvez cruze com um islamita, sei lá, um terrorista islâmico, uma questão dessa direção. Em termos também da questão do valor da diversidade, os desdobramentos, os estudos da genética mostram que há mais diferenças, as diferenças intrarraciais são iguais do que as diferenças interraciais, ou seja, a diferença entre eu, que sou descendente italiano, e o brigante, que é descendente italiano, talvez seja maior do que a diferença entre eu e você, por exemplo. Então mostra que esse conceito de diferença nos estereótipos que as instituições colocaram, ela não tem uma sustentação que não vira a esquina isso aí. Então nós estamos lidando com coisas bastante delicadas, e me parece que há uma ética por trás disso, de que
A diferença, talvez, quando ela é aceita e quando não gera exclusão, ela permite uma criatividade na nossa existência. Quando ela exclui, nos diminui, né? Porque o que a gente faz com um cara igual a gente? Se fosse um monte de gente, um monte de libertarianinho, né? Aí, o que eu podia fazer com isso? Nada, a não ser que eu fantasiasse que eles são os outros. Né? Na frente de um espelho, a gente só cria erotismo porque imagina que quem está naquela imagem refletida é outro. Então, me parece que essa busca de iguais limita a existência. A aceitação da diferença aumenta, por isso que é um valor ético que me parece interessante. E não assim uma coisa mais estereotipada de que agora viva a diferença pela diferença. É preciso colocar isso num processo. Parece que talvez seja isso uma tentativa que está sendo, quero crer que seja feita aqui. E não dizer simplesmente, agora vamos aceitar e codifica-se as diferenças como bom e as igualdades como ruim. As minhas experiências nos Estados Unidos mostram isso, eles codificaram. Agora, o politicamente correto é não ser mais, não existem mais negros, existem afrodescendentes. Isso, na realidade, não gera nada de muito criativo, gera uma regra de convívio em que as pessoas mecânica e formalmente se aceitam. É bom, é um avanço, mas não gera muita criatividade, não gera convívio, não gera se intercâmbio. toleram, né? Eu acho que a questão da tolerância é uma palavra interessante que a gente discutir. Eu acho que convivem socialmente, talvez não é tão drástico assim. Em Washington, que é uma população diferente do Rio Grande com mais frequência, que meu filho mora lá, se diz que a população de Washington é uma população negra e gorda. O lugar que eu vou só tem branco e magro, e hispânicos, e evidentemente algumas pessoas de cor que são riquíssimos. Porque para serem aceitos naquele meio social entra a questão da grana. O branco, o dinheiro, vamos dizer, torna, num certo nível, todos mais ou menos iguais, se não houver uma como elite. Mas em certos espaços de convívio, a convivência é muito agradável. Quando você vai ver show de jazz, quando é jazz e branco, vai mais branco, mas são pessoas de cor também, e aquilo vira uma festa muito interessante. E o contrário também, quando tem um show de jazzista de cor negra, vai mais negros, mas vão brancos, vão asiáticos, e aquilo gera uma festa interessante. Então, não é só se tolerar, acho que convive-se, mas não se mistura, né? Não gera essa integração, não se convida para a intimidade maior, né? Para topar umas paradas juntas. Mas talvez faça que nem o Gicovati, né? Como você propôs, essa é para transar e aquela é para casar, né? Lembrou isso aí, né? Exatamente. Entre as pessoas que casam com aquelas com quem não tem uma afinidade erótica, as afinidades são outras. Exatamente. Então faz essa separação, que é muito pouco criativo. Bom, e aí tem 200 outras coisas. O Gicovati fala de que essa história que o Rubens trouxe, acho que depois o Rubens falou ali também, de você estar o tempo inteiro casado com um semelhante. Né? Quando eu li a entrevista dele, e você fica impressionado com isso também, né? Que não aceita nunca a diferença, mas você estava falando e eu estava pensando... Não aceita como ver. Não vê. Algo meu, um depoimento meu, eu acho que eu passei a vida querendo ser diferente e ao mesmo tempo, como eu me via diferente em alguns momentos, o pânico que eu tinha era muito grande. Então tem que A usar com vontade que moderação, eu né? tinha, Tem que usar com moderação. olhava e dizia, acho que eu tenho que ser igual. Quando eu vou para o Japão, eu sou muito diferente. E elas me acham super esquisita. E eu me acho muito diferente, porque eu sou alta ainda por cima, né? Então eu fico horrorizada comigo mesma, querendo diminuir, querendo fazer para participar da tribo. Mas eu acho que toda vez que eu quis ser muito, muito diferente, falei das minhas diferenças, me deu muito pânico. Uma vontade de sair correndo e ser igual outra vez. Acho que você falou que você é enólogo, né? A história do vinho. É uma coisa que atualmente acho que permeia a vida de todo mundo, não? Você vai sentar num restaurante, não sabe falar aquilo, não toma aquele que é bom, ai meu Deus, e agora? O que vai ser? Como é que eu vou ser diferente nessa situação aqui? Então essas coisas que eu acho que ser igual ou diferente cria muito pânico.
para observar, a partir da instituição do Primetti, que a instituição nos limita. Nós somos humanos porque nós temos uma liberdade com consciência. É um tema que não foi colocado aqui. Nós somos humanos a partir de que nós podemos ter liberdade, de nos exercer com consciência e ter uma percepção do outro muito grande, em qualquer sentido. Então, as diferenças e semelhanças, a partir do momento que você tem uma liberdade de consciência, dentro de instituição vai ser um pouco difícil você ter essa liberdade de consciência. Então, como o mundo está extremamente institucionalizado, eu não sei qual que é o caminho do ser humano, mas eu acredito muito que o fator liberdade, que é uma palavra que está esquecida nesses últimos 10, 12 anos, está esquecida. Foi muito lembrada, mas está completamente esquecida. O ser humano se diferencia dos animais e dos outros reinos, vegetal, mineral, etc., por ser liberdade de consciência e exercer essa liberdade de consciência. E a partir do momento que você exerce essa liberdade de consciência e tem percepção que o outro existe, eu acho que a gente pode tratar muito melhor com liberdade, com o outro, com as diferenças, com as semelhanças. E é um tema que a gente não vai falar em lugar nenhum mais. Então, eu falo isso porque eu sou médico, eu faço medicina antroposófica e a gente tem muito trabalho em cima disso com a gente. De procurar ver isso de outra maneira, o ser humano, o outro principalmente, que é um outro, é um ser como a gente, é um outro, e nós não existiríamos se não existisse o outro, então... Mas eu acho que você falou uma coisa legal, porque você falou, não se fala mais, mas se fala, não sei como fala o nome dele, Amartya Sen, que é esse economista que ganhou o prêmio Nobel. No mundo dos economistas, eles estão discutindo bastante essa questão da liberdade, justamente. O mundo dos economistas está começando a lidar com o ser humano agora. O mundo dos economistas só lida com números, ele não percebe que tem um fator humano na economia. Mas é por isso que é legal pegar esse livro do Gianetti, o Amartya Sen, todos eles estão discutindo muito essa questão dos valores, da liberdade, etc. O Steiner falava isso em 1906. Então, veja só, tem um psicólogo que chama Daniel Kahneman. Isso. Que ganhou Goleman. Kahneman. Ah, é isso. Esse psicólogo, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Não é curioso? Ele é psicólogo mesmo, ele não é economista. Mas é lógico, Porque ele fez uma leitura diferente. Tem que ter a área do humano, né? Eu Não acho é isso que eu queria falar, só porque é um pouco esqueci a palavra liberdade. Não ouvi nenhuma vez, eu queria ver como é que... Ou nós estamos todos encarcerados, né? Estamos. Você está levantando um aspecto dentro do que o Brigante colocou, quando ele coloca capital e escravidão, ele está falando exatamente, pelo menos foi isso que eu entendi, em que nós somos prisioneiros. Eu não entendi isso. Não? E eu acho que agora você traz a questão, dentro da subjetividade e da alteridade, quer dizer, como é que eu me encontro nisso em razão da minha, ao reconhecer o outro, reconhecendo a mim mesmo e tal, e como é que fica a minha liberdade? Eu acho que você acabou de dizer, quer dizer, esta liberdade, é só olharmos hoje, né, pegar Brasil. Como é que está a nossa liberdade aqui? Bem limitado. E querem limitar mais, se deixar. E nós que lutamos contra isso. Aquilo que... Você não pode falar muito de liberdade, não. Você não... acho que jogo duro, hein? Correto. Jogo duro, hein? Então, o fator humano, que é isso que você disse, quer dizer, ele está ausente a maior parte do tempo. Só para situar, eu trabalho nas questões de traumas, assistência à população, quer dizer, tudo isso que a realidade violentamente desorganiza a vida das pessoas. Por incrível que pareça, eu tento introduzir um protocolo da Unesco e que eu introduzo o fator humano. Agora, em nenhum protocolo dos que existem, Organização Mundial de Saúde, o que vocês forem buscar, existe a questão do fator humano. Na economia não tem. Por quê? Porque tudo está baseado nos índices quantitativos e o qualitativo está fora. Então, eu acho que, quando a gente está falando de semelhanças e diferenças, tentando fazer algum link aqui, porque o samba do Crioulo doido, no nosso diálogo aqui, eu acho que ele tem um sentido, quando ele fica separado. Eu acho que, se nós não tecermos, né, num conjunto, em cima das diferenças,
Eu acho que quando você fala da criatividade, para mim a criatividade está em eu tecer nas diferenças. Eu agradeço até a introdução da palavra liberdade. Sim, que a exatamente. criatividade Eu acho que aí a gente vai começar a discutir esses aspectos. Mas acho que Luiz, você trouxe uma coisa importante também, que você falou do olhar para você primeiro. Né? Essa acho que é muito importante, olhar para você primeiro. Não é só se eu estou incomodando o vizinho ou não com a minha liberdade ou essa coisa. Acho que você trouxe esta questão de olhar para você. Né? Esse hábito que a gente já tem, que também está longe da gente, de olhar para a gente primeiro. Né? Porque a minha vida foi muito desinstitucionalizada, então é muito difícil. Um negócio muito sério. Você está. Seu diferente. Você não é diferente, eu sou dos caras. Eu vou fazer o meu caminho. Eu tive que perceber isso muito precocemente. Mas o caminho da instituição, talvez o ser humano se acomode. Porque o nosso cérebro é o órgão mais folgado e mais autoritário que nós temos. Quer dizer, para mudar é difícil. Você veja que para mudar paradigmas... Por exemplo, Luiz, aqui ninguém fuma nesse momento. Estão todos sob a ordem ditatorial do Estado, que diz que fumar é mal para a saúde. Cada um sabe se faz Estamos mal. todos aqui instituídos. Você se apresenta como médico da Sociedade Antroposófica. Não, na sociedade. Ou seja o que for. A sociedade antroposófica tu conversa. Já que você não conhece como é que é o negócio da Associação Então, Brasileira de Medicina Antroposófica. Então, que seja isso. Isso. Ele me apresenta como médico, psiquiatra, vai. E a Eliane traz uma coisa maravilhosa. Que todas as vezes que ela tentou sair do rebanho, ela teve pânico de ser assassinada pelo rebanho. Mas é por aí a questão. É essa da instituição que permite que o assassino exista e exerça na instituição. Isso é justo? E o que faz? Não é uma questão de justiça. É como nós, quando eu disse assim, o homem está perdendo, está se distanciando do instinto, está sendo instituído. A gente pergunta assim, de que linha você é na nossa área, viu? E aí de você, se tiver infelicidade de dizer que não tem linha. Você tem que dizer algo. E o outro se alivia. Você é da linha alfa, eu sou da linha beta, da gama. Na intimidade, que é a construção, essa palavra da liberdade, e o Tomé trouxe de imediato que a única possibilidade da liberdade é a construção da subjetividade. E quem foi o cara no Ocidente que criou isso? Foi Descartes. Ele apanha até hoje por ter criado isso. Aquele famoso código dele. Eu penso, logo eu existo. Primeiro ele cria o eu, que não existia. Quando ele diz eu penso, ele rompe com a tradição católica, que você não pensava, você era determinado pelo divino. Maktub era a tradução, estava escrito. Quando ele diz eu penso, logo, a Dasein, eu existo, ele só uma pessoa fugir a vida toda, se recolher na... E até hoje ele é perseguido violentamente. Amaldiçoado. Fala, não, esse cara dividiu, ele faz cógita. Ninguém olhou. Ou todos que pensam e existem. Eu diria que eu penso, digo que penso, logo existo. Porque é o pensamento que traz a possibilidade de você existir. O pensamento é uma maneira de você ver uma determinada coisa, não é necessariamente a verdade. Sim. O pensamento é uma maneira, você pode ver de uma maneira, pode ser uma crítica, pode ser uma abordagem. O pensamento não é o real, por isso que é legal. Mas o pensamento é uma maneira de você ver as coisas. Então, o Descartes não pensava dessa maneira, ele achava que essa maneira era a única que existia. Mas aí eu posso dizer também que o pensamento é a maneira como eu expresso, ou melhor, através do pensamento eu expresso o que eu sinto. Que é a partir do que eu sinto que eu vou construir.
Eu estou falando de Pode ser que você não subjetividade. atue da maneira como você pensa e você sente. Posso não atuar. Gente, a Céu, Mas eu vou sim. falar. Fala, Céu. Não, eu já nem lembro mais. A gente voa aqui. Ai, 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 mas Sérgio, né? Então, o Sérgio falou algumas coisas que eu tinha pensado em falar, que na verdade eu acho que a questão não é semelhanças e diferenças para cada um. Se eu for conviver com pessoas exatamente iguais a mim, eu não aguento nem uma semana. O contato se faz no reconhecimento das diferenças também. O problema, eu acho que é a questão da exclusão, né? Que você falou, o pânico de ser excluída do rebanho, né? E essa questão da exclusão, eu acho que é isso que traz o que vocês colocaram como tema, a questão do sofrimento, né? Nada provoca mais sofrimento do que a exclusão, do que a rejeição, né? E eu entendo que isso tem a ver com uma tradição de 3.000 anos, de um paradigma de individualismo, de separatividade na civilização ocidental, não é? E que faz com que a gente veja o outro como ameaçador, como diferente de mim, diferente, de certa forma, pelo menos, dos paradigmas da filosofia mais oriental, que tem essa questão da interconexão entre todos os seres, de somos todos um, tal, e que as pessoas precisam ser iguais, né, mas elas são interconectadas. Quando a gente se sente interconectada, a diferença enriquece, né? Então, eu acho que a questão não é diferenças e semelhanças, mas é a questão da exclusão, que eu acho que tem a ver com esses 3.000 anos de tradição do paradigma individualista na civilização ocidental, né? E também com a questão do poder, né? Porque se a gente for ver na Grécia, né, democracia e tal, menos para os escravos, né? E mulheres, né? Porque eles não eram nem seres humanos, né? Então, quer dizer, sempre tem a questão do poder, né? De quem é que se vai explorar. Isso gera grande parte das diferenças também, né? Aí você Isso que eu pensa e queria não dizer. existe. Hã? Aí você pensa e não existe. Com certeza, mas eu acho que o grande sofrimento é esse, né? Quer dizer, como é que você não Mas só de quem percebe, que está pensando em existir. exclui de reconhecer que o outro é um ser humano Percebe, já tá bom. como você. Demais. E como é que você também não exclui seus próprios pensamentos? Fala, Sérgio. Não, é que surgiu aqui, eu queria colocar no momento, nós estamos falando de instituição, talvez por um prisma do instituído, né? Mas ela tem outro prisma do instituinte, né? Tem os institucionalistas sabem disso, a maioria aqui sabe disso. Porque nós também estamos buscando aqui, dentro das diferenças, encontrar certas igualdades que permitam a gente, inclusive, aprofundar as diferenças. Dito de outro modo, a instituição tendo instituído também, se não for usado desmesuradamente, uma possibilidade de criar estabilidade e reconhecimento que permite ir além, né? Que permite, na sua vertente instituinte, a gente acompanhar as mudanças e o devir. O problema da instituição é quando ela não ela vai se tornando impermeável à crítica, a maior parte delas se torna impermeável à crítica e não acompanha mais os movimentos sociais. Até porque a questão do humano já é uma questão de estarmos institucionalizados. A gente pode escolher qual instituição, a gente já tem nome, RG, já falamos de uma língua, estamos no século XXI, porque disseram que estamos no século XX, e a gente é institucionalizado e de todos os modos acho que não temos muita saída, não dá para voltar a ser leão. Mas isso não é necessariamente ruim se a gente não parar aí. Uma homenagem ao Tomé, tem aquele livro do Henriado do Cristal à Fumaça, né? Se a gente ficar instituído demais, a gente morre de esclerose, né? Mas se a gente viver na pura instituindo, né? No puro devir, a gente começa a virar um caleidoscópio que um está falando uma coisa, outro está falando outra, e a gente entra em pânico, né? A gente vira fumaça, né? Então, só para dizer que tudo isso que concorda em grau, gênero do mundo com a sua diretriz, é muito legal. De criar um jogo nessas coisas. Sérgio, quando você fala de caleidoscópio, eu acho que é uma coisa interessante que a gente vê aqui mesmo, então, entre nós. Aqui nós caímos
nessa questão. E aí tentamos criar uma linguagem comum, né? Aqui que é tentamos pensamento, encontrar. começamos a definir conceito para a gente se reconhecer. Tentamos nos encontrar, né? E se a gente não ficar mais ou menos Como igual... que se a gente não precisasse ficar desencontrado também, né? Então muita diferença não dá liga. Né? Mas a vida criou angústia quando a gente começou a ter que enquadrar os conceitos aqui, entendeu? De não A poder energia muda, né? ficar mais A livre. energia do ambiente muda. É. Muda. Surgiram algumas posturas de aceitação do grupo e diversas críticas bravas. A partir do momento que a gente sentiu uma obrigação. A gente sentiu uma obrigação de disciplinar, como a senhora está falando. Assim, em termos de energia, de sensibilidade, eu acho que houve diversas mudanças, nós estamos descansando nesse momento. É isso aí. Ótimo. Bom, acho que o objetivo justamente é que alguma coisa se mexa dentro de cada um de nós aqui também, né? E que haja justamente essa movimentação. Essa ida e vinda, né? Olha que bom descansar. Então, a questão de mudança, já que você falou de elite, a elite cria os mesmos shopping centers, os mesmos hotéis 6 estrelas em qualquer lugar do planeta. Você vai para Campos de Jordão e você encontra lá o shopping Guatemi. No Nepal você encontra igualzinho. É um não lugar. E as mesmas pessoas que frequentam esses lugares. Isso É chamado isso de não conta. lugares. de não lugar. É. Na arte é. Então, que é o igual. É, totalmente igual. Se for qualquer coisinha diferente, entra em pânico. O banheirinho, o cheirinho, O sachê. tudo, o sachêzinho, o aeroporto, tem que ser tudo igual. Vai entrando no psicologismo aí, que eu não tenho nada a ver com isso, mas puxando a sardinha para o vosso lado, né? É engraçado essa coisa, porque há um esforço na institucionalidade de fazer você pensar, e aí está a ilusão primeira, talvez, de fazer você pensar que você está sendo original ou único. Então, tem um processo aí de consolidação do institucional através da impressão que você tem que quase você que criou aquela forma de ser, né? Na verdade, você nada mais está fazendo do que seguindo um leito já estabelecido, né? Eu queria aproveitar isso que você está dizendo, né? É o seguinte, também pensando nas histórias infantis da Lia aqui, porque não há quem não lê o livro infantil aqui, não há quem não lê o livro infantil aqui, sendo criança também, né? Eu acho que semelhança e diferença é uma coisa, é uma angústia que a gente vive desde pequenininho, especialmente pequenininho, não é verdade? Quer dizer, a primeira infância, a primeiríssima infância, somos todos iguais, é tudo igual, né? Meninos e meninas, etc. Todas as questões das semelhanças acontecem, digamos ali, entre o nascimento e os 3 anos de idade, né? E as angústias da diferença começam a surgir até como angústia de separação, quando, quer dizer, o bebê saca a mãe, pô, a mãe é mãe, a mãe não é ele, isso e aquilo. A primeira angústia de separação, pô, eu não sou tudo, existe o outro, né? Então, eu acho que essa angústia da diferença, ou acho que se qualifica através da angústia da separação, né? Ou angústia da exclusão, chegando num ponto mais extremo da separação, né? Eu acho que a gente vive isso desde o nascimento. E isso a gente pode ser negro, branco, índio, seja lá quem for. Quer dizer, nas pesquisas culturais hoje em dia, isso faz parte de todas as culturas. Na verdade, você viver as angústias de ser igual e de ser diferente faz parte de todas as culturas, faz parte do ser humano. E faz parte também do reino animal. Quer dizer, no reino animal, os semelhantes estão com os semelhantes. Quem não é semelhante, a gente come. Não é? É assim que funciona. Você incorpora aquele que é diferente de você e ele passa a ser igual a você dentro do seu corpo. Tá? Então, eu acho que é importante lembrar isso, né? E lembrar que a história do patinho feio, a história do preto, do branco e tal, é uma história que nos acompanha
quando você olha para sua mãe e você vê que a sua mãe não é você, seu pai é seu pai não é você. Quer dizer, ali talvez a gente viva esse primeiro encontro com a angústia da diferença, com a angústia da separação.